todos neste canal. Deus te abençoe, Deus te proteja. E, irmão, hoje vamos estudar sobre a verdade. Antes de convido, vamos orar. Pai, nos obstáculos no céu, obrigado por tempo que nos concedeu. Queremos que a sua palavra esteja conosco, nos dá o melhor entendimento, nos dá a sabedoria, nos inspira. Esteja conosco em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o que é a verdade? A verdade é algo absoluto, algo firme, algo que pode ser confiável. Então, o que ganhamos por conhecer a verdade? Vamos entrar na Bíblia, João 8:32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertarão. Vamos 34. Jesus respondeu: digo a vocês, a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. 36. Portanto, se o Filho os liberta, vocês de fato serão livres. Irmão, a Bíblia nos apresenta uma oportunidade de que, quando conhecermos a verdade, seremos libertos. Porque aquele que vive pecando, esse é o escravo do pecado. Mas aquele que é liberto como Filho de Deus, esse será liberto do pecado. Irmão, então, a Bíblia mostrou que uma das vantagens de conhecer a verdade é ser liberto do pecado. Vamos ler também 1 Timóteo 2:4. Diz assim: e que deseja que todos os homens sejam salvos, chega ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todo homem ou toda humanidade seja salvo, mas chega ao conhecimento da verdade. 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado ao seu próprio tempo. Irmão, a Bíblia diz que Deus deseja que todo seja salvo, mas chega ao conhecer a verdade. Então, o que é a verdade verdadeiramente? Isso que se chama a verdade. O que é a verdade segundo a Bíblia? Vamos perguntar, a Bíblia vem já mostrar o que é a verdade. Primeiro, a verdade que vamos ver aqui na Bíblia é Deus. Deus é Deus verdadeiro. Vamos ler juntos Jeremias 10:10. Me acompanha, querido irmão e irmã. Leia também. Diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, o terra treme. Os nações não podem suportar a sua fúria. A Bíblia diz que o Senhor Deus é o Deus verdadeiro. Primeiro, estamos vendo, a Bíblia está mostrando que Deus é verdadeiro. Será que só é Deus só verdadeiro? Não existe mais outro que é verdadeiro? O segundo coluna da verdade, a primeira coluna da verdade é Deus. O segundo coluna da verdade, vamos ver. Quem é o segunda coluna da verdade? Vamos junto, João 14:6. Respondeu Jesus: e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que Jesus respondeu: e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem por mim. Jesus declarou que Ele é verdadeiro. A segunda coluna da verdade é Jesus. Então, quem é o terceiro coluna da verdade? Vamos ler primeiro João 5:6. Leia também. Diz assim: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá o testemunho, porque o Espírito é verdade. Irmão, o terceiro coluna da verdade é o Espírito Santo. Primeiro, Deus Pai. Segundo, o Filho, ou Jesus, é verdadeiro. O Espírito Santo é verdadeiro. Então, o que constitui o quarto coluna da verdade? Vamos ler Salmo 119, verso 160. Diz assim: a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas.
Vamos ler também João 17, 17. Diz o quê? Diz o quê? 17, verso 17. Diz assim: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão, o quarto coluna da verdade é a palavra de Deus. A Bíblia é confiável, porque é verdadeiro, é digno de confiança, é verdadeiro. O quinto coluna da verdade, o que é? Vamos ler Salmo, diz assim: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Irmão, o quinto coluna da verdade é a lei de Deus. A Bíblia mostrou os que constituem a verdade na Bíblia. Vamos ver também Salmo 119, verso 150, diz assim: tu, porém, o Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Irmão, a lei de Deus é verdadeira. A Bíblia mostra 5 colunas da verdade, que é Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, a palavra de Deus e a sua lei. Então, quem é o oposto da verdade segundo a Bíblia? Quem é o inimigo da verdade segundo a Bíblia? Será que existe? Vamos ver o que João diz, 8:44. Diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicídio desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é o mentiroso e o pai da mentira. Irmão, a Bíblia está nos a mostrar o oposto da verdade, o inimigo da verdade, que é o diabo, Satanás, o caluniador e inimigo, Satanás. A Bíblia diz que o pai daqueles que mentem é o diabo. O pai dos homicídios é o diabo. O pai dos que praticam a maldade é o diabo, porque ele não se afirma na verdade, ele é o oposto da verdade, ele está contra a verdade, que são essas 5 colunas da verdade. Satanás, ele odeia essas 5 colunas que a Bíblia acabou de mencionar, que Satanás odeia o Deus, odeia Deus Pai, odeia o Filho, odeia o Espírito Santo, odeia a palavra dele e odeia os mandamentos dele. Isso foi tão claro o que a Bíblia diz sobre o inimigo da verdade. Qual é o conselho que somos dados sobre a verdade? O que a Bíblia nos dá como conselho sobre a verdade? Provérbio 23, verso 23. Diz assim: compra a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, e do discernimento. A Bíblia diz que compra a verdade e não abra mão dela, nem da sabedoria, e nem da disciplina e do discernimento. Irmão, quando você acha a verdade, não abandona, porque o meio para você ter salvação é conhecer a verdade, porque Jesus disse que conhecerá a verdade vos libertará. Então, a Bíblia nos já mostrou o que é a verdade. A Bíblia respondeu, mostrou o que você deve conhecer para ter salvação. Tem que conhecer essas 5 colunas da verdade que a Bíblia mostrou. Irmão, a sua salvação está nestes elementos de conhecer a verdade, porque essas são verdades absolutas que não mudam, que são confiáveis, que não tem mudança e que não tem arrependimento daquilo que são falados por estes elementos. A palavra de Deus é confiável. O que ele falou, não muda. Deus, o que falou, ele não muda. Porque a Bíblia diz que Deus não muda e não mente. Olha o que diz Números 23, verso 19. Vamos ouvir o que Deus diz. 23, verso 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem o filho de homem para que se arrepende. Ou caso ele
e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, a Bíblia diz que Deus não é o filho de homem para que ele mente, porque Deus sabe que o filho do homem que não conhece a verdade, ele mente, porque estará sobre a bandeira do inimigo de Deus. Então a Bíblia diz que aquele que não conhece a verdade, ele está no grupo da mentira. Então a Bíblia diz que Deus não é o ser humano para mentir, e também não é o filho do homem para se arrepender daquilo que ele falou. Ele já prometeu, não cumpriu. Ele já falou uma coisa, não agir. Ele age sempre, porque ele não muda. Irmão, a Bíblia está bem clara. Devemos conhecer a verdade e o inimigo da verdade, porque Satanás odeia essa verdade, porque ele sabe que essa verdade é que conduz à vida eterna. Você tem que, para ter salvação, você tem que conhecer a verdade, daquilo que você crê e daquilo que você confia. Isso é muito importante. Deus te abençoa por intermédio desse estudo e Deus te dá o melhor entendimento e o discernimento de ver o que é verdade e o que é mentira, porque existe o inimigo da verdade, que é Satanás. Se for da sua vontade de se entregar nas mãos de Deus, de conhecer 5 colunas da verdade, viver nestas colunas da verdade, porque Satanás é o oposto dessas colunas da verdade que conduzem à vida eterna. Se for da sua vontade de ir nas mãos de Deus, começar a viver a verdade que foi revelado por intermédio da palavra dele. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, obrigado por tempo que nos concedeu, obrigado por tudo maravilhoso que nos concedeu, nos liberou 5 colunas da verdade e nós devemos conhecer para ter a liberdade do pecado. Muito obrigado por tudo, Deus. Nos ajuda, nos fortifica nesse mundo que Satanás atua, o inimigo da verdade. Deus esteja conosco em nome de Cristo. Amém. Irmão, te verei na próxima ocasião, se Deus quiser. Fica na paz.